Amém, preciosos irmãos, bem-vindos nesta manhã de domingo a nossa comunhão. Temos o privilégio de estarmos nesse santo ministério, o ministério de los dois testigos de Apocalipse 11, o ministério de Moisés e Elias. Eles estão caminhando por la terra. Eles estão caminhando. Se vocês podem encerrar seus micrófonos, eu agradeço muitíssimo. Eles estão já caminhando por la terra e eles... Ok, agora sim. Deus tem aberto nossos olhos para esta palavra, esta mensagem. Então, qual é a mensagem? A pergunta é esta: que mensagem os mensageiros de la eternidade ellos traem para la terra? Há uma mensagem, solamente uma, é a mensagem do arrependimento. Ustedes, pouco a pouco, vão conhecendo que de la boca de eles, esta é a única mensagem. Pero esta é uma mensagem muito forte, muito pesada, uma mensagem que vai nos restringir muitíssimo nosso vivir, nossa maneira de falar, nossa maneira de ouvir, vai restringir nosso vivir em la terra e vai nos llenar de santidade, de justiça. E então a reconciliação vai ocorrer mais rápido em nós com Deus. Assim que esta mensagem começou em 2003, 2004, 2005 em Quênia. Era uma mensagem forte, uma palavra forte, um chamamento forte. Então, é uma mensagem que nos leva a um chamamento. Então, qual é então o último chamamento? É um chamamento para nos arrepender. Isso está em las igrejas de Apocalipse, las 5 igrejas. Nós então estamos sendo chamados para nos arrepender. Então, uma mensagem e um chamamento. Não há dois. Não há 3 mensagens, não há 3 chamamentos. O último chamamento para a igreja necessita vir por uma última mensagem. Então, hoje, nós vamos considerar o rapto já está para ocorrer. Dentro desta mensagem, existem alguns pontos que temos que aplicar em nosso viver. E estes pontos que vamos falar hoje vão nos ajudar a entrar mais forte em la santidade, em la justiça. Eu creio que todos nós que estamos nesta sala, claro, pode ser que não, pero a maioria pertenecíamos a la mesma apostasia. E allá não fomos ensinados em profundidade de lo que vamos tratar hoje, de 3 pontos que estão dentro desta mensagem que os 2 mensageiros traem de los cielos para preparar a novia. Então, vamos entrar em 3 pontos importantes que está dentro desta mensagem, que vai seguir ajudando nossa preparação e vai seguir nos ajudando a entrar dentro do novo homem, a viver uma vida em ressurreição. Salimos mais rápido da velha criação e já estarmos dentro da realidade do reino de los cielos hoje. O primeiro ponto que vamos considerar é ayuno. O que é ayuno?
Também vamos considerar hoje o que é silício, uma roupa de silício. Vamos considerar o que é um avivamento. Esses 3 pontos hoje quero considerar. Estão dentro da mensagem de los 2 testigos. Então, vamos começar com o livro de Salmos, capítulo de número 35. Vamos ler o versículo de número 13. Repetindo, Salmos 35, versículo 13. O ayuno, ele é tão crucial para uno que hace parte da preparação da novia e está dentro da mensagem final. Salmo 35, 13, Davi falou assim: pero yo, quando eles enfermaram, me vesti de silício, afligi com ayuno mi alma, e minha oração se volvia a mi seno. Qual é uma maneira de afligir nossa alma? Qual é uma maneira de levar nossa alma para a cruz? Qual é uma maneira de eliminarmos a parte buena e a parte mala de nossa alma? Então, Davi está falando, afligir com ayuno mi alma. Oh, irmãos, nós sabemos que o contenido que está dentro de nossa alma, que aún todavia não foi renovado por la nova criação, é maligno. Aún que seja bueno ou malo, se ele está no árbol da ciência, é maligno, não serve. E há uma maneira de afligir. O ayuno, ele vai nos trazer benefícios, não somente físicos. Sim, temos benefícios físicos quando ayunamos. Por exemplo, para uno que tem açúcar na sangre, para uno que tem problemas cardíacos, ou que está com excesso de peso, por exemplo, e tantos outros problemas, problemas para acesso de digestão, ou problemas de intoxicação de tanto comer. O ayuno vai eliminar coisas em nosso organismo e ele vai liberar-nos, e nossa saúde física melhora, porque temos um ritmo, comemos, é normal, isto faz parte da vida humana, acá neste corpo, pero em algumas vezes não queimamos todo o que nosso corpo necessita, então excessos, e o que passa quando começamos a ayunar, há um benefício para nosso corpo físico. Por outro lado, a parte da alma que estamos vendo, uma maneira de afligir. Você tem comida em sua casa, você tem seu té, seu café, você tem suas coisas, você pode comer e de repente você decide, não quero, não vou comer, não quero, agora quero afligir minha alma. Você tem uma vontade forte, tu tens que comer, vaja, coma, tu tens que beber, mira, está aí em sua casa. Não quero, não vou comer, agora eu quero ayunar. Então, os profetas do Senhor, eles trazem uma mensagem, e nesta mensagem de arrependimento, que é a mensagem central, dentro desta mensagem está o ayuno. É um dos pontos mais fortes. E eles falaram para nós assim, que a comida mata nosso espírito. Vou repetir, a geração de Noé comiam, bebiam, casavam, Então, o excesso de comida termina matando nosso espírito. Nos reunimos, comemos. Em minha casa, todo o tempo estamos, de alguma maneira, comendo. Então, o exercício do espírito
Quando começamos a ayunar, a afligir nosso corpo, o espírito começa a estar mais prendido, mais liberado, para receber mais revelação, para receber mais santidade. Então, eles falaram, menos comida, mais liberação do espírito. Hermanos, isto para mim foi totalmente novo. Eu não sabia disso. De verdade, quero confessar para vocês, eu nunca relacionei o excesso de comida, porque eu como demasiado. Não, claro, quando vou ayunar, eu sou muito sério com isso. Muito sério. Ayuno, vocês sabem que eu vim de um grupo pentecostés. Eu empecé em uma igreja pentecostés, depois me casei com minha esposa há 25 anos atrás, ela também estava vindo da igreja bautista. Então, a pessoa que me levou para Jesus era uma pessoa que não tinha muitos estudos, não conhecia, não conseguia ler muito a Bíblia, mas ele só sabia ayunar e orar. Então, me levava para ayunar 6 horas, 8 horas, 10 horas, 24 horas, um dia, 2 dias, 3 dias. Eu trabalhava em um banco, pero saía do banco, ayunava 3 dias, saía de um banco, ayunava 7 dias em las montanhas, saía 15 dias em las montanhas, 21 dias em las montanhas, depois, muitos, eu isso de 40 dias. Por muitas vezes, quase morri. Em Israel, eu estava no Monte de los Olivos, e eu estava no Monte de las Tentações, quase morri. Em ajunos, cheguei a perder 22 quilos, 40 dias. Pero benefícios, eu sempre tive benefícios para meu espírito, para meu corpo. Eu penso que por isso Deus teve misericórdia de mim, porque eu estava metido tanto em apostasia. Então, para mim, os benefícios do ayuno são muitíssimos, pero eu não sabia lo que eles falaram, os benefícios do ayuno para afligir nossa alma, para não dar tudo lo que nossa alma quer, pero dar solamente lo que nossa alma necessita. E uma vez que minha alma está sendo afligida, meu espírito está vivificando, recebendo força, vida. É um toque forte no novo homem. Quero ler com vocês também, por favor, Lucas, capítulo 14. Este capítulo de Lucas é fundamental. Lucas, capítulo 14. Vamos ler solamente o versículo de número 11. Este ponto acá, hermanos, eu também fui muito alombrado. Lucas 14, 11, porque qualquer que se enaltece será humilhado, e ele que se humilha será enaltecido. En el original, afligir mi alma, também, vamos ver isto mais tarde, é humilhar nuestra alma. Então, pois qualquer que se enaltece, eu tenho a primeira parte deste versículo. Quando eu empeço a ayunar, já não estou en el camino para me enaltecer, eu estou em um caminho, eu estou bajando, eu estou me humilhando, eu estou entrando em um nível que Cristo entrou em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele se humilhou, ele bajou, ele obedeceu. Então, pouco a pouco, a maneira de eu ser humilhado, hermanos, por Deus, é uma destas maneiras muito importantes, é quando eu estou ayunando. É um caminho que eu todavia não conhecia tão claro. Eu tenho comida em minha casa, eu tenho plata para comprar, pero eu decido, não quero. Não quero. Então, é uma maneira de se humilhar.
É uma maneira de afligir minha alma, a parte da vontade que está dentro de minha alma. Oh, irmão, que precioso! É muito precioso. Quando ayunamos, os profetas falam que é fogo. El ayuno é fogo que vai venir para queimar nossa carne. Eu também não sabia disto. Se tu queres prender fogo em sua carne, eles falaram, ayuna. Uau, irmão, eu de verdade não sabia. Eu lo hacía ayuno, pero não sabia que por lado, eu estou sendo humilhado, pero por outro, eu estou prendendo fogo em minha carne. E nós sabemos que temos muitíssimos inimigos. Nossa carne é uno, pero nossa alma também é. E o ayuno vai afetar, vai atacar, é como uma guerra, tocar direto em nosso inimigo. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Quero ler também. Agora, vamos começar a mesclar o que é ayuno com pano de silício, com silício. Como os dois juntos se tornam poderosos dentro desta última mensagem que os dois poderosos profetas trajem para nós. Traje para preparar a novia. Los dois caminham juntos. Antes de entrar nesses versículos, um irmão ou irmã que ora é porque ele ayuna. É caminho. Muitos podem dizer, eu sou homem de oração. Pero se ele não consegue ayunar, sua oração é pouca. Sua oração de arrependimento é pouca. Porque o ayuno, ele dá força para uno orar. É o ayuno que fortalece a oração. É o ayuno que fortalece o arrependimento. De la apostasia que nós estamos saliendo, não se promociona muito a oração. Por quê? Porque não temos em la apostasia que salimos homens de oração, homens que de arrependimento, porque não temos homens que ayunam. Então, você vai conhecer homem que ora e se arrepende mais tempo, se você conhecer homem que ayuna mais tempo. Em minha experiência com Deus, com ayuno, em minha experiência com Deus, com oração e arrependimento, eu posso dizer, quanto mais eu ayuno, mais consigo orar, mais consigo me arrepender. Hermanos, em minha vida com Deus, orar 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas era me viver, me rodilhar e orar, pero eu não conhecia esta mensagem. Eu lo hacía em uma apostasia e Deus me guardou, porque sabia que Ele me criou para este ministério, para este tempo final. Por isso, todo o que hizo em la ignorância, agora eu puedo hacerlo em la realidade. E la mensagem que os profetas estão falando, dentro de nossa santificação, está o ayuno, está a oração de arrependimento e está o silício. Os benefícios para uno é enorme, é muito grande. Eu penso que se tomarmos este caminho e seguirmos, vamos ganhar mais santidade, vamos ganhar mais vigor, mais força para levarmos esta mensagem a outras pessoas e seguirmos nos santificando cada vez mais. O templo do Espírito que está dentro de nós está mesclado. E reconhecemos que no passado muitos ídolos nós traje para este templo. Reconhecemos que profanamos este templo
Pero agora, por meio do arrependimento, por meio de ayuno e por meio de seguir esta mensagem, o templo do Espírito Santo está cada vez mais limpo e nós já temos condição de entrarmos nesse templo, de termos comunhão com o que vive nesse templo. E segundo os Coríntios 3:18, todos nós com a cara descoberta contemplamos como por um espejo a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Então, é segundo os Coríntios 3:18, 19 que vai mostrar este templo. Vai mostrar esta casa. Vamos ler. Segundo os Coríntios 3. Portanto, 18, portanto, nós todos, mirando a cara descoberta, como em um espejo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em la mesma imagem, como por el Espírito do Senhor. Então, onde está o Senhor? Ele vive justo neste templo. E agora, nossa persona, nossa alma, se volve para o Espírito, para o que vive dentro, para o que está neste templo, para o que volveu. Ele não estava. Profanamos esse templo, pero ele agora, por nos arrependirmos, ayunarmos, seguirmos esta última mensagem, o templo está limpo, o Espírito volve. E nós podemos volver nossa cara e sermos transformados. A transformação ocorre em um processo. Empieza dentro de nós. E quero ler um versículo mais muito importante. Vamos ler segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Ou seja, é uma sequência, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 6, porque Deus, que mandou de las tinieblas resplandecesse a luz, é Ele que resplandeceu em nossos corações para iluminação del conhecimento de la glória de Deus em la faz de Jesus Cristo. Então, acá temos uma faz, um rosto. Onde está este rosto? Está em nosso espírito. Então, no capítulo 3 temos este espírito. Versículo 18. E no capítulo 4, nós estávamos em profundas tinieblas. Pero agora, quando começamos a volver, então há uma luz que sai de la glória. E onde está a nuvem, está a glória. E acá há uma transformação que começa a ser hecha. Em Efésios 3, capítulo 1, versículo 17, também nos mostra isto. Efésios 1, 17, é importante também abrirmos. Efésios 1. Vamos ler 17 e 18. Efésios 1, 17 e 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Padre de la glória, os dê espírito de sabedoria e revelação e no conhecimento de Ele, alumbrado los ojos de vuestro entendimento. E no original é de vuestro coração. Entendimento não tem ojos, pero o coração tem. Isto também está em 2 Pedro capítulo 3. Alumbrado los ojos de vuestro coração para que sepas qual é a esperança a que Ele os ha chamado e quais são as riquezas de la glória de sua herencia em los santos. Acá são 3 etapas, o versículo 19 também. Nosso chamamento, há 3 etapas. Não vamos entrar nisso. Pero alumbrando los ojos de vuestro coração. Então, se existe uma pessoa em nosso espírito,
y una persona en nuestra alma. Es un proceso. El ayuno vai nos ajudar a salirmos de las tinieblas. Porque quando estamos com nossa espalda, não estamos mirando o Senhor. Pero pouco a pouco, por meio desta palavra, vamos volvendo. Quando miramos o Senhor cara a cara, contemplamos o Senhor, somos transformados. Precioso, muito precioso esta palavra. Então, o ayuno, a oração, e agora vamos ver o silício. Como se vestir? Como? Senhor, como hago? É muito sencillo. Vamos ver alguns versículos importantíssimos que habla en el Viejo Testamento e também en el Nuevo Testamento. Não só tem exemplos en el Viejo, pero também en el Nuevo Testamento. Deus seguiu nos chamando a uma profunda humillação. Vamos abrir então nossas Bíblias primeiro em 1 Reis, capítulo 21, o livro de 1 Reis, capítulo 21. Este livro é importantíssimo porque o personagem está hoje na terra. 1 Reis, capítulo 21, versículo de número, vamos ler só o 27 a seguir. Versículo 27 a seguir. Acá temos o rei Acabe. Ustedes sabem que sua esposa era muito cruel. Jezabel era uma mulher maligna. E estudamos que Jezabel representa o mundo. E o rei Acabe representa a igreja. Então, em Apocalipse, em Pérgamo, em Tiatira, temos o matrimônio da igreja com o mundo. Pero esse rei seguiu sua esposa, seguiu os conselhos de sua esposa. Esse rei se tornou maligno, caído, e ele tinha que ser morto. Deus tinha que matá-lo, pero ele encontrou um caminho para tocar no coração de Deus. Vamos ver então 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. E sucedeu que quando Acabe oyó estas palavras, rasgou seus vestidos e puso silício sobre sua carne. Ayunou e dormiu em silício e anduvo humilhado. Este ponto é importante. Então, ele se vestiu de silício e ayunou. Então, acá habla que ele estuvo humilhado. Há uma maneira para se humilhar delante de Deus. Hermanos, é exatamente neste tempo que estamos agora, antes do rapto, este é o tempo. Ele logrou isto. Ele se vestiu de silício e ayunou. Quer dizer que por alguns dias ele estuvo humilhado. Versículo 28, então vino a palavra de Jeová a Elias tisbita, dizendo: não has visto como Acabe se ha humilhado delante de mim? Pois, por quanto se ha humilhado delante de mim, não trairei el mal em seus dias, em los dias de seus hijos, trairei el mal sobre sua casa. Por todo lo que Acabe isso, por toda a orientação que ele recebia de los falsos profetas, ele tinha que morrer. Ele recebia orientações de sua esposa, era maligna. Ele destruiu os altares de Israel. Ele perseguiu o profeta Elias. Ele perseguiu os profetas menores. Porque sua esposa traje outros profetas, estabeleceu outros altares em Israel. Pero acá, quando ele percebeu que ia morrer, ele percebeu que tinha, por su vivir e suas ações, tinha traído a ira de Deus sobre ele. Então, ele tomou um caminho.
Hermanos, acá para nosotros, alguno de nosotros não hicimos em todo nuestro vivir como Acabe lo hizo. Algumas vezes, eu creio que pecamos mais forte que Acabe. Eu lo hice, hermanos, eu lo hice. De verdade, eu tenho 53 anos, é todo que eu hice. O melhor que eu hice foi pecar. Pero acá há caminho. O mesmo profeta Elias, que estava nesta época, hoje ele está acá. E ele está nos ajudando. Se ustedes se vestir de silício, ayunar, a ira de Deus que está para venir, não vai venir. Ustedes vão estar guardados. Pero não é solamente um se vestir de silício exterior. Vamos ver isto mais adelante, como este vestir-se de silício pode tocar o coração de Deus. Há um secreto que vamos ver. Então, para neste santo ministério que está conhecendo o caminho da mensagem, a mensagem do arrependimento e santidade, que está se preparando para ser arrebatado, é muito importante. Esses 3 pontos que já falamos, o arrependimento, o ayuno, é muito importante a oração de arrependimento, o ayuno e agora o silício. Oh, irmãos, não tenham vergonha. Há que superar toda vergonha. Há que levantar sua cabeça e falar, me vou. Nós, nesse ministério, não temos problemas de sermos repreendidos. Se um irmão nos vai fazer uma repreensão, é porque necessitamos. Eu, depois que cheguei a este ministério, já fui repreendido muitas vezes. Muitas vezes repreendidos. Eu me acordo que uma das repreensões foi que eu preparava a mensagem e eu ponia em YouTube, minha hija ponia a mensagem em YouTube e uma foto, minha foto. Escorria uma foto, tinha como 10, escorria um e ponia aí na mensagem em YouTube. Isto lo hacía uma vez, 2 vezes, e eu já estava nesse santo ministério. Quando um pastor me chamou e disse, Pastor Sênior, eu quero te ajudar, você aún sigue em apostasia. Meu coração começou a temblar. Eu disse, o que passou, irmão? Habla para mim, que eu quero me arrepender. Ele disse, estas fotos. Eu entrei em seu YouTube e chequei, você tem fotos em suas mensagens. Estes são fotos que os pastores, os líderes de apostasia, eles sempre vão poner. Eles estão mais preocupados com sua aparência. Estas são fotos que foram produzidas aún na apostasia. Se você não quer aparecer, você não la ponga mais. Pero se você seguir ponendo, você aún sigue. Por fora você já saiu da apostasia, pero por dentro você sigue aí. E eu me arrependi, eu digo, irmão, eu nunca pensei nisso. A partir de hoje, eu vou cambiar isto, pedi para minha hija quitar todas, pero não terminou. Se passou alguns dias, ele me chamou uma vez mais. E disse, irmão, pastor, você está equivocado, você aún sigue em apostasia. Eu digo, o que passou, irmão? Suas redes sociais estão llenas de fotos da apostasia. Todas as fotos que você sacou por toda a sua vida estão por aí. Você não quer perder seu passado. Você não quer ter um novo começo. Você quer preservar sua vieja imagem. Você não crê que Deus está te chamando a partir de agora para entrar dentro do novo homem. Eu digo, Senhor Jesus, eu não tinha pensado nisso. Irmãos, aí foram títulos. Eu tinha títulos de doutor. Eu tinha tantas fotos. Minha esposa e minha hija foram borrando. Videos. Eu digo, eu de verdade não aprecio essas coisas mais da terra.
não tenho mais isto, por que eu vou guardar tudo isso? Porque eu quero isto para mim. Se eu já estou me preparando para sair, eu tinha uma imagem na apostasia. Eu preservei esta imagem. Pero vino as persecuções, as difamações, as calúnias. Ustedes têm que se preparar para isto. Têm que se preparar, porque esta mensagem que estamos levando está entrando em um território que não tem luz. Está entrando em um lugar de Satanás, esta mensagem do arrependimento. Nosso viver santo está entrando e vamos tocar em las coisas de Satanás. Então, tu tens que se preparar para a perseguição. Pessoas que comiam em sua mesa, pessoas que eram que falavam amigos, vão te perseguir, vão falar malo de ti. Porque agora tu tens uma mensagem. Agora, su viver é um viver santo. Então, te prepares, porque há uma tinebra fortíssima, há um espírito de apostasia muito forte. Então, se é para destruir nosso passado, Senhor, hágalo agora. Neste ministério, temos que estar listos para ser repreendidos. Temos que perder para ganharmos. Não te preocupes, não vamos querer ganhar sempre. Não queremos só ganhar, não queremos perder. Porque o caminho da santidade exige uma perda. Nosso coração tem que estar totalmente aberto para ser repreendidos. Porque quanto mais repreensão e mais somos obedientes, mais santidade, mais justiça. Hermanos, é por la obediência de uno que ele conhece a autoridade, a verdadeira autoridade. Uno que não consegue se submeter nunca vai poder exercer autoridade. Então, esta palavra neste ministério, repreensão, se habla muitíssimo. Temos um treinamento los jueves. Horário de Peru vai ser como a las 12 horas. Horário de Florida, 1 da tarde. E então, os fusos horários. Este treinamento é um discipulado internacional. Este discipulado internacional, solo Quênia não participa. O país Quênia. Pero os outros, quase 200 nações participam. E temos a sala do Zoom. E nesta sala temos, então, as traduções para todas as línguas. Então, existe um arcebispo que ele é o coordenador internacional. Então, fora do Quênia, ele coordena todas as outras nações. Se chama arcebispo Makwengo. Ele é de um país em África chamado Costa del Marfim. É um país pequeno, pero é um homem que está no ministério já há muitíssimos anos. E ele tem uma palavra muito dura, muito firme para obreiros. Este treinamento era solamente para os que estão há muito tempo no ministério, pero graças ao Senhor, nos últimos 3 meses, abriu para todos participarem, líderes. E você necessita participar desse treinamento para começar a conhecer uma palavra já mais firme do ministério, uma orientação mais firme, uma orientação que é para todos os países, todas as nações. Então, eu com muito gosto vou poner este link para que vocês participem, os que podem, que não estão trabalhando, solamente uma vez por semana, os jueves, ao meio-dia, horário de Peru. Esse treinamento pode durar 1h30, 2 horas ou 3 horas. E quem habla esta palavra, as últimas 3 mensagens foram
um dos que estão muito cerca de los dois testigos. São como 5 homens que estão cerca de eles. Então, um sempre está compartilhando uma palavra de experiência, mostrando como começou o avivamento em Quênia. Hoje, quase 30 milhões de irmãos estão se reunindo em Quênia. Então, eles sempre vão mostrar. Eles começaram em 2004, 2005. Então, esses homens que estão compartilhando. E eles vão mostrar para nós como eles começaram em Quênia. A mensagem chegou, palavra dura, eles não queriam obedecer, não queriam sair desse silício, porque eram pastores, eram líderes em congregações. Pero pouco a pouco começaram a obedecer e a palavra foi entrando. E eles saíram por as calles de silício, ceniza, 5, 10, 1000, 30.000, 1 bilhão. Pouco a pouco, o avivamento de arrependimento entrou em Quênia. Então, eles vão falando detalhes para nós aplicarmos em nosso viver e em nossas nações. Se eles sempre falam, se deu certo em Quênia, pode dar certo em sua nação também. Aplica este começo. Então, vamos ler Esther, o livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Esther, tinha toda uma trampa. Amã preparou uma trampa para destruir todos os judeus. Então, quando Esther, que estava dentro do palácio, era a reina, pero fíjate, ela estava dentro, era a reina, tinha todo. Pero acá, no capítulo 4, há uma decisão. Aún que nós já estamos dentro do palácio, já temos a vida, pero é necessário ter uma decisão para salvar nossa vida e salvar a vida do povo. Como Esther era uma judia, ela também ia morrer. Então, pero já sou cristiano. Não, agora temos que tomar essa decisão que Esther tomou. Esther capítulo 4:1. Luego que supo Mardoqueu todo lo que se havia hecho, rasgou seus vestidos, se vestiu de cilício e de ceniza, e se foi por la ciudad clamando com grande e amargo clamor. E vino hasta delante de la porta del rei, pois não era lícito passar adentro de la porta del rei com vestido de cilício. E em cada província e lugar donde el mandamento del rei e su decreto chegava, tinha los judíos gran luto, ayuno, choro, lamentação, cilício, ceniza, e era la cama de muitos. Todos vão ser destruídos. Então, como tocar em la presença de Deus? Como tocar em el coração de Deus? Como mover el coração de Deus? El caminho foi ayuno e silício. Tinha decreto para destruição. Pero acá o Senhor mostrou caminho. Não vou seguir. Ustedes conhecem esta palavra. Os judeus tomaram este caminho e foram salvos. Aquele que queria destruir os judeus, Amã, ele foi destruído. Ele representa Satanás. Assim que se queremos lograr vitória, quer dizer não para esta terra, não é para estarmos ricos, não. O ayuno não é para Deus. Por favor, compreendam. O ayuno e o silício é para nós outros. Somos nós outros que necessitamos do favor de Deus, do consejo de Deus, da misericórdia de Deus. Me explico? Quando eu percebo minha condição e eu ayuno e eu me visto de silício,
sou eu que estou clamando. É este vivir que vai tocar no coração de Deus. Deus não necessita disto. Quando ele decide destruir, ele vai fazê-lo. Mas quando eu, como isso, o rei Acabe, ele sabia que se tomasse este caminho, era ele que necessitava. Deus ia poupá-lo. Quando eu tenho uma visão de mi próprio ser, de mi própria persona, de mi própria condição, então estou disposto a tomar o caminho do silício, hasta de ceniza, se necessário for. E clamar, se humilhar, afligir mi alma. E Deus seguro, preciosos santos, Deus tem seu próprio sentimento. Ele falou para o profeta Elias: tu vistes Acabe, agora está se humilhando. Em outras palavras, Acabe está arrependido. Acabe está tendo cambios. Uau, que precioso. É muito precioso. Esta palavra de verdade é muito preciosa. Vamos ler Salmo 69, versículo 10. Repetindo, Salmo 69, versículo 10. Este salmo, Davi tinha muita experiência. Claro, ele teve muitas experiências com equívocos também. Mas ele aprendeu a tocar no coração de Deus, e no sentimento de Deus. Salmo 69, versículo 10. Llorei, afligindo com ayuno mi alma, e isto me ha sido por afrenta. Versículo 11, puso además silício por mi vestido, e vine a ser-lhe por provérbio. Mira, 2 versículos. Este era o vivir del rei. E a mesma palavra, afligir. Ele chorava, ele afligia com ayuno sua alma. Hermanos, não queremos dar todo lo que nuestra alma quiere. E quero ler aún, porque meu tempo já está terminando. Vamos ler no Novo Testamento. Não, primeiro, Daniel. Há tantos versículos, pero não tenho mais tempo. Vamos ler Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Vou ser mais rápido. Vamos ler Jonás, capítulo 3, a partir do versículo 5, a situação de Nínive. Eles necessitavam ser destruídos. Todos tinham um pecado terrível, cruel. E hasta o profeta não queria levar a mensagem, porque era uma mensagem dura, e ele creia que eles não iam se arrepender. Mire, hermanos, que passou no versículo 5, Jonás 3, 5. E os homens de Nínive creyeron a Deus e proclamaram ayuno e se vestiram de silício desde o maior hasta o menor de eles. E chegou a notícia hasta o rei de Nínive, e se levantou de suas sillas, se despojou de seu vestido, e se cobriu de silício, e se sentou sobre a ceniza. E isso proclamar e anunciar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, dizendo: homens e animais, bois e ovelhas, não gustem coisa alguma, não se lhes dê alimento, nem bebam água. Hermanos, eu, quando estiver nos cielos, eu quero encontrar este Jonás, necessito encontrá-lo e necessito perguntar para ele como ele logrou que hasta o rei, os que governam, hermano, ele falou uma mensagem dura,
Se solamente falou, mira, se ustedes não se arrepentir, se não se vestir de silício e ceniza, Deus vai destruí-los. Ele deu a mensagem dura, a mensagem que estamos recebendo hoje, de los dois testigos. Sua mensagem era dura. Ele solamente falou e mais de 100,000 pessoas se arrependeram. Eu necessito perguntar para ele, Jonás, que passou? Como você logrou isto? Porque eu estou predicando acá em Florida e não logrei este avivamento, irmão. Isto é um avivamento. Pensa em Peru, em la cidade que você vive, os irmãos que estão aqui de Paraguai e de outras nações. Se você leva esta mensagem e a cidade, toda a cidade se arrepende. Entram em ceniza, entram em silício. Oh, irmãos, que avivamento! Jonás tem que nos falar o que passou, como ele logrou este resultado. Pero preste muita atenção. Acá, Deus não destruiu a cidade. Porque houve o silício, a ceniza e o ayuno. Em outras palavras, eles se arrependeram. Quando aplica isto para nosso viver, se nós tomarmos este caminho, Deus também vai nos guardar. Necessitamos tomar este caminho. Este caminho é um caminho seguro. Agora, vamos então ler. Esse é o único caminho seguro. Oh, Senhor. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo de número 13. Acá é o próprio Jesus falando. Ele predicou o evangelho em muitos lugares. Pero mira lo que ele falou, é suas próprias palavras em Novo Testamento. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Que se em Tiro e em Sidom se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas em silício e ceniza se habrían arrependido. Portanto, el juicio será mais tolerante ou mais tolerável, el castigo para Tiro e Sidom que para vosotras. Então, o Senhor está falando acá. Tuvo cidades que ele não hizo milagros. E tuvo cidades que ele hizo. Jonás levou toda uma nação a um arrependimento e não tuvo nenhum señal. Solamente falou e todos se arrependeram. Sodoma e Gomorra, eles não viram nenhum señal. A nuvem não bajou. Solamente vino a destruição. Pero acá Jesus habla muitos lugares, ele hizo muitos señales. E estas cidades, todas as cidades, necessitavam se arrepender, porque ele levou a palavra de arrependimento e, segundo, ele levou os señales juntos para confirmar seu ministério. E estas cidades todavia não se arrependeram. Então, hoje o que temos, os dois profetas do Senhor, há tantos sinais, liciados, tudo nós estamos vendo como Deus está operando. E aún assim, as cidades não estão se arrependendo. Estamos encontrando dificuldade com esta mensagem. Então, para uma cidade que está vendo os milagros e recebendo a palavra, não se arrepende, acá habla que o juízo vai ser mais duro. Luego del rapto, a destruição vai ser todavia mais dura, mais severa. Porque nesta geração estamos vendo a nuvem de Deus, os dois testigos do Senhor, os señales,
y la palabra. Todavía el corazón de los hombres está más apretado. Agora, para finalizar, eu tenho muitos versículos, pero não tenho mais tempo, pero vamos finalizar com Esdras, capítulo 9. O livro de Esdras, capítulo de número 9. A partir do versículo 1, é muito importante que os irmãos sepam, principalmente os novos, que esses dois livros, Esdras e Neemias, são livros que hablam de um recobro. As duas tribos estavam em Babilônia e agora estão regressando para recobrar o quê? Primeiro, o altar e o sacerdócio. São dois pontos acá importantíssimos. O altar e o sacerdócio. Então, temos Esdras e Neemias. Esdras era um sacerdote. Ele vino. Era um líder. Pero há o coração de um líder. Quero ler com vocês pontos importantes. Eu vou terminar com isto. Há muitas pessoas que não fazem o que hablamos, pero hacen lo que hacemos. Me explico? Eu falei para vocês, assim como 30 dias, eu saí com minha esposa e minha hija, solamente minha família para fazer um arrependimento. Foi o primeiro arrependimento em Miami. Miami é uma grande cidade. Muito pecaminosa. Se você pensa nos pecados que existem em Miami, onde existem as praias mais hermosas do mundo, estamos cercados, rodeados por água. Para cá vem turistas de toda a terra. Os pecados estão a cada metro. Fomos a selo, pero não teníamos nada com nós e percebemos que hablamos, temos que empezar. Se nós empezarmos, assim começou o Quênia, com arrependimento em público. Então, vamos a selo, queremos o avivamento. Irmãos, há duas coisas importantes. Primeiro, fazer um arrependimento para salvar nossas próprias vidas. Porque em nossas nações, o juízo já está decretado, já foi decretado. É um decreto de Deus. Não vai cambiar mais. O juízo já está. Acá nos Estados Unidos, a qualquer momento, vamos ver esse temblor. Pero este temblor que vai ocorrer por nossa capital, não é o juízo final, é uma advertência, é Deus falando para os pastores, os líderes, volva. Minha paciência está terminando. Vocês provocaram minha ira. Pero há um juízo, os Estados Unidos tem que ser destruído. Vocês sabem disso. Para o império do anticristo se manifestar, este império tem que ser destruído. Então, a qualquer momento, vocês vão ver por as televisões coisas pesadas ocorrer acá nesta nação. Agora, em nossas nações já há um juízo. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados e os pecados da nação, estamos abrindo um caminho. Senhor, por favor, tu tens que escrever o que estamos fazendo. Há que apontar, Senhor, por favor, pida para um de seus ángeles apontar. Porque enquanto estamos fazendo, estamos preocupados com nossa nação. Não somos uno com os pecados de nossa nação. Estamos falando para Deus. Deus, eu não sou uno. Por isso estou te clamando por eles. Tenha misericórdia deles. Enquanto estamos fazendo assim, o Senhor está ponendo um sello.
está falando, eu tenho que te sacar deste lugar. Vou te levar para onde eu estou, porque você de verdade está manifestando meu próprio coração. Então, temos acá Esdras. Ele já regressaram, já volveram, pero tinha problemas. Para ter um recobro, uma restauração completa, era necessário um sacerdote restaurado. Se Deus tem um sacerdote restaurado em uma nação, ele pode restaurar muitos. Pode salvar a muitos. Esdras volveu, era um sacerdote restaurado. Pero ele sabia que a carga para restaurar os sacerdócios estava sobre ele. E era necessário que os pecados tinham que desaparecer. E Esdras conhecia a palavra, conhecia as escrituras, conhecia as profecias, e ele sabia que Deus é santo. Então, vamos ler Esdras capítulo 9, vou ler muitos versículos. Versículo 1. Acabadas estas coisas, os principais veniram a mim, dizendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fariseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Mira, hermano, isto está dentro de las iglesias. Não houve uma separação. Acá habla del mundo. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer estos pecados. Quiere decir que os principais que volveram para recobrar estavam mesclados com o mundo, com o pecado. Os sacerdotes, os levitas, os reis, os príncipes, todos os juízes. Não solamente se casaram com outras mulheres em Babilônia, pero também estavam mesclados com o povo, com os ídolos. Pero aún assim volveram. Então, mira a situação deste sacerdote. Quando hablaram o que estava passando, ele está vindo com uma missão, ele tem que recobrar, ele tem que edificar um altar, ele tem que restaurar todo o sacerdócio para agradar a seu Deus. Em outras palavras, Deus está nos dando esta mensagem. Temos que recobrar o sacerdócio que caiu, os altares que estão destruídos. Porque agora há uma mescla. Os pecados entrou em los grupos, entrou em los líderes. Todos estão destruídos por pornografias, homossexualidade, estão destruídos por el orgulho. E sigue, versículo 3. Quando ouí isto, rasguei meu vestido e meu manto, e arranquei pelos de minha cabeça e de minha barba, e me sentei angustiado em extremo. Hermanos, tiene que ser esta nuestra reacción. Já não podemos mais suportar o pecado em nossa vida e o pecado em la vida de las personas. Não conseguimos mais. Quando Esdras descobriu que tinha pecado entre eles, mira a reação, o desespero. Este era um coração de Deus. A mensagem que estamos recebendo de los dois poderosos profetas para restaurar é uma mensagem que tem que cambiar nosso sentimento por dentro. Versículo 4. E se me juntaram todos os que temiam as palavras del Deus de Israel a causa de las prevaricações de los del cautiverio. Mas eu estuve muito angustiado
hasta la hora del sacrificio de la tarde. E a la hora del sacrificio de la tarde, me levantei de mi aflicción, e havendo rasgado mis vestidos e mi manto, me prostrei de rodillas e estendi mis manos a Jeová, Deus, e dijo, mira esta oração, hermanos. Deus mío, confuso e avergonzado estou para levantar, ó Deus mío, mi rosto a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeça e nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este dia hemos vivido em gran pecado, e por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes e nuestros sacerdotes, hemos sido entregados em mano de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a roubo e a vergüenza que cubre nuestro rosto como hoy dia. E agora, por breve momento, ha habido misericórdia de parte de Jeová nuestro Deus, para hacer que nos quedase remanescente livre e para dar-nos lugar seguro em su santuário, a fim de alumbrar nuestro Deus, nuestros ojos e dar-nos pouco de vida em nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas em nuestra servidumbre não los ha desamparado nuestro Deus, sino que inclinou sobre nosotros su misericórdia delante de los reis de Pérsia, para que se nos diese vida para levantar a casa de nuestro Deus e restaurar sus ruínas e dar-nos proteção em Judá e em Jerusalém. Pero agora, que diremos, ó Deus nuestro, depois de isto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamentos, que prescrevistes por meio de tus siervos, los profetas, dizendo, la tierra, la cual entrais para poseí-la, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquella región, por las abominaciones de que han llenado de uno a outro extremo com sus inmundicias. Ahora, pues, não dareis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni a sus hijas tomareis para vuestros hijos, ni procurareis jamás su paz, nem su prosperidad, para que seáis fortes, e comais e bebais de la tierra, e la dejéis por heredad a vuestros hijos para sempre. Mas, depois de todo lo que nos ha sobrevivido, a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran pecado, já que tu, Deus nuestro, não nos ha castigado de acordo com nossas iniquidades, e nos distes remanescente como este, hemos de volver a infligir tus mandamentos e a emparentar com pueblos que cometem essas abominações? Não te indignarias contra nós outros hasta consumir-nos, sem que quedasse remanescente quem escape? Oh, Jeová, Deus de Israel, tu eres justo, puesto que hemos quedado remanente que ha escapado. Em estes dias, hemos aqui delante de ti nossos delitos, porque não é possível estar em tu presença a causa de isto. Eu necessitei ler todo este capítulo para os irmãos compreender o sentimento de sacerdote, o desespero para purificar o povo, para santificar o povo. Quando estudamos a palavra recobro, aprendemos cada capítulo de Esdras e Neemias, pero não nos ajudaram a ter este sentimento de Esdras. Ele agora está orando a seu Deus, está desesperado por ver a iniquidade entre os que volveram. Eles necessitam ser santificados, abandonar algumas coisas para poder restaurar o altar, restaurar su sacerdócio. O pecado aún estava em eles. Então, o capítulo 10, vou ler solamente alguns versículos agora. Mientras orava, Esdras
e hacía confissão, llorando e prostrando delante de la casa de Deus, se juntou a ele uma muito grande multitud de Israel, homens, mulheres e niños. Lloravam el pueblo amargamente. O que começou acá? Um avivamento de arrependimento. Ele começou solo. Ele estava solo. O sentimento estava solo e nele. Pero quando as pessoas começaram a escutá-lo, foram tocadas, a luz vino, eles perceberam sua condição, seu pecado delante de Deus. E agora uma multitud começa a chorar. Mira, hermanos, o avivamento necessita começar por uma pessoa. Esta mensagem necessita começar por uno. E o avivamento vai venir. O versículo de número 2, então respondeu Secanias, hijos de Jeiel, de los hijos de Alam, e dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Deus, pois tomamos mulheres estrangeiras del pueblo de la tierra, mas, apesar de isto, aún há esperança para Israel. Agora, pois, hagamos pacto com nuestro Deus, que despediremos a todas as mulheres e los nacidos de ellas, segundo o consejo de mi Senhor e de los que temían el mandamento de nuestro Deus, e hágase conforme sua lei. Acá lo que temos entonces, um impacto de um avivamento de arrependimento. Este impacto é o que estamos buscando em Peru. Estamos buscando em nossas nações. Esdras começou a confissão, o arrependimento. Depois, as pessoas começaram também. A única esperança está em el arrependimento para nossas nações. Necessita começar por nós. Ele recebeu a mensagem e transmitiu. Oh, irmão, que profundo. Primeiro por ele, depois o povo começou a ser tocado del pecado que estava entre eles. Se eu tomar o caminho, as pessoas vão me seguir. Quando se habla de restauração, a mensagem é muito forte: arrependimento. E a mensagem central, as pessoas vão ter que estar dispostas a perder alguma coisa para Deus poder restaurar. Solamente uma mensagem necessita ser predicada. O arrependimento se completa com a restituição. Necessitamos aceitar um cambio dentro de nós mesmos. Que profundo acá. Eu e ustedes temos agora um caminho para seguir. Há uma única mensagem que pode levar o povo a se arrepender. Levar as nações, levar os pastores, os líderes. Oh, hermanos. E eu quero terminar. Esdras conhecia a necessidade de Deus, que era separação e arrependimento para todos os que volveram. Todos. Eu quero terminar animando vocês. Há solo uma mensagem. Vamos seguir. Precioso Senhor, muitas graças por este tempo. Ajuda-nos, Senhor, a ter um viver de ayuno, a ter um viver de arrependimento, a ter um viver de silício, a ter um viver, Senhor, de oração. Senhor, Tu estás nos mostrando esta mensagem, a mensagem que traje tus siervos de los cielos, de la eternidade. Arrependa-te. E dentro desta palavra, há uma porção para nós que é aplicar, e há uma porção para as pessoas, para nossas cidades, para nossas nações. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta unção
Ajuda-nos a ter este espírito de Esdras, de empezar por ele. E depois o pueblo. Ajuda-nos a ter o espírito de Jonás, a unção que levou toda uma nação ao arrependimento. Senhor, nos prepara para o rapto. Em tu nome oramos. Amém, Jesus. Muitas graças, amado Senhor.